Boa noite. Na live de hoje nós vamos falar sobre problemas gastrointestinais infantil, daquela idade que vai desde a criança nasce, do 0 ano até os 6 anos de idade. Hoje essa live vai ser específica para essas crianças que estão passando por esses problemas. Muito bem. Cada vez mais, aqui no Instagram e também nas outras redes sociais, cada vez mais mães me mandam mensagens falando assim: Juliana, o meu filho, ele tem tantos anos, ele tá passando por alguns desafios gastrointestinais, às vezes a mãe conta, né, que tá com uma intolerância alimentar, às vezes ela fala, ele tá com o intestino muito preso, eu não sei mais o que fazer. Muitas vezes, né, as mães falam que já estão cansadas de levar, né, o filho ou a filha, por exemplo, para o hospital, porque não conseguem ir ao banheiro, já utilizaram vários tipos de remédios, chazinhos, muitas vezes supositórios na criança, e tudo isso acaba gerando um trauma gigantesco naquela criança, né? Então é exatamente isso que a gente vai falar hoje, sobre as crianças que têm algum tipo de problema gastrointestinal, e também vai ser específico para as crianças do 0 até os 6 anos de idade, ou seja, essa live é exatamente para as mães que estão passando por esses desafios hoje em dia. Muito bem. Durante todos esses anos, né, que eu atendo e que eu escuto muito das pessoas, né, os casos de consultório, né, muitas pessoas falam assim para mim, Juliana, olha, desde muito pequeno, né, principalmente quando é o intestino preso, desde muito pequeno, eu me lembro que desde sempre eu tenho problema com o meu intestino. Eu não me lembro, Juliana, da última vez que eu fui no banheiro de uma forma natural. Para mim, ir ao banheiro é sempre muito difícil, desde quando eu era muito pequenininha. E aí, o que a gente vai vendo, né? Desde sempre, essa criança passou por dificuldade de ir ao banheiro, né? E ela vem, né, carregando essa dificuldade ano a ano na vida dela, né? Então, por exemplo, se a criança, né, tem dificuldade de ir no banheiro desde quando é muito pequenininho, com 2, 3, 4 anos de idade, e ela vem carregando esse problema intestinal até a fase adulta, você consegue imaginar o tanto de situações desafiadoras que ela já não passou na vida dela por causa dos desconfortos gastrointestinais? Desde lá da escolinha, do pré-primário, até o dia de hoje, essa pessoa, né, ela tá ali com todos aqueles desconfortos. E aí, foi pensando nisso, né, vendo nessa demanda emocional que os adultos vinham, né, e me contavam em cima de tudo que eles já vivenciaram, né, e quanto mais a pessoa ela vai vivenciando problemas gastrointestinais na vida dela, e são situações desafiadoras, mais o lixo emocional vai aumentando dentro dela, né, mais situações desafiadoras ela vai passando. E aí, o que acontece? Depois de muito tempo, né, esse adulto, depois de ter passado por N situações desafiadoras desde a infância, esse adulto acaba me descobrindo, né, descobrindo o meu trabalho, fica consumindo o meu conteúdo, lê muitas vezes o meu e-book, e aí começa a entender como é importante a integração da mente, das emoções, né, dos pensamentos, sentimentos e emoções também para o nosso corpo físico, porque tudo é interligado, né? Não existe a separação do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, é tudo uma coisa só. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas elas ficam namorando o meu conteúdo, me fazem perguntas, a gente vai conversando, questionando, até que uma hora ela se sente confiante para passar pelo protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. E muitas vezes, né, quando a gente volta lá para causa inicial, geralmente ou é no ventre ou é na primeira infância. E aí, a gente, né, vendo, e muitos dos casos que eu já atendi, a pessoa, né, às vezes ela comenta assim, minha mãe sempre falou que eu era doente, sempre falou que eu dava muito trabalho com relação ao meu intestino, a minha mãe sempre falava, sempre ficava falando que eu dei muito trabalho, que eu era muito doente, e ela sempre ficava batendo sempre na mesma tecla, né? Só que, e aí nesse ponto que a gente vai chegar daqui a pouco,
de como muitas vezes os pais, de forma inconsciente, acabam programando a mente dos seus filhos na idade do 0 até os 6 anos de idade de forma negativa, ou seja, em vez de programarem para saúde, eles acabam programando para doença e de forma inconsciente tudo isso. Então é nisso que a gente vai conversar sobre como a nossa mente, né, funciona. A minha mente funcionou, a sua mente funcionou e a dos pequenos funciona nessa idade, porque nessa idade a mente ela tá completamente plástica. E o que é isso, né? A mente ela tá completamente programável. Então, por exemplo, né, nessa idade a criança ela tá utilizando as ondas teta. E o que são as ondas teta? São aquelas ondas aonde você está em auto-hipnose, ou seja, uma criança do 0 aos 6 anos de idade, ela está em auto-hipnose o tempo todo. E isso o que quer dizer? Quer dizer que a mente da criança é completamente programável e tudo que ela vê, ela sente, ela experiencia, ela escuta, tudo isso está entrando e sendo programado dentro da mente dela de forma totalmente sem filtro, ou seja, sejam de coisas boas ou ruins, está tudo entrando ali dentro da mente dela. E aí você consegue imaginar que muitas vezes você, mãe, né, fica falando para o seu filho, você me dá muito trabalho, você não vai no banheiro, você só faz bagunça, você tá muito doente, tudo de negativo que você vai falando para a criança, nessa idade está sendo programado. Então, a gente tem que começar a tomar muito cuidado no que a gente fala, né? Que os pais falam para os seus filhos nessa idade. E voltando, né, um pouquinho, né? Antes da gente começar a entrar nessa parte, né, da programação da mente do seu filho, enquanto isso, vai colocando aqui para mim se o seu filho ele tem problema gastrointestinal, se o intestino é preso, se o intestino é solto, quais são, né, os sintomas que os seus filhos têm e qual é a idade deles, coloca aqui para eu saber. E também, né, o que acontece? Por exemplo, se essa criança, ela já vem com uma demanda, né, de algum problema gastrointestinal desde a fase bem pequenininha, provavelmente ela vai passar alguns desafios na escola, seja porque, né, a barriguinha tá sempre dolorida e ela tá sempre ali com mal-estar, seja, né, porque muitas vezes o intestino é solto e essa criança, ela não conseguiu esperar para ir no banheiro, às vezes ela pediu para a professora ir ao banheiro, a professora não deixou, e aquela criança fez o cocô na calça, né, e ela passou por uma vergonha extrema, né, muitas vezes ela teve que trocar de roupa, não tinha uma roupa que ela pudesse usar, e ela coloca uma roupa diferente, e aí os amiguinhos, né, começam a fazer bullying ali, e fazendo o bullying, né, a criança leva aquela situação que ela passou para o resto da vida dela como se fosse como um trauma, né, e ela vem carregando isso. Muitas vezes, né, ela fez xixi na escola, né, e ficou ali o tempo todo, não saiu no intervalo, não saiu no recreio, ficou ali, até que o que aconteceu? Ela sentiu muita vergonha, né, dos amiguinhos verem, aí os amiguinhos viram, zoaram também, fizeram bullying, ela carrega essa dor emocional mesmo na fase adulta, então carrega tudo isso dentro do coração, e tudo isso, né, vai o quê? Aumentando o lixo emocional desde muito pequeno, né? Então, e aí, por exemplo, né, tem casos que eu já atendi de consultório, né, que a pessoa, ela já é adulta, ela tá ali junto com a mãe ou com a avó dentro do ônibus, aí vem uma vontade de fazer cocô, ela não consegue controlar, ela acaba fazendo no ônibus, aí passa uma situação bem desafiadora, e quando ela passa por aquela situação desafiadora, às vezes o adulto não sabe acolher da melhor forma possível, e aquilo acaba trazendo, né, ela vem carregando um lixo emocional gigantesco dentro dela, né, e vem carregando esse lixo até a fase adulta. Quando a gente volta para o passado, ressignifica, aí sim o que vai acontecer? Essa pessoa ela consegue ir ao banheiro, né, de forma leve, tranquila e saudável. Então, às vezes, um trauma que aconteceu lá na infância, quando era bem pequenininho e que
Talvez hoje, na fase adulta, você nem se lembre do que você vivenciou, mas o seu subconsciente te lembra. Por exemplo, quantas vezes, né, eu já atendi casos de consultório que a pessoa, ela, por exemplo, ela estava na praia e ela ficou com muita vontade de fazer cocô. E o adulto que estava ali não levou ela, falou, não, espera um pouquinho, aguenta, tal. E aí essa criança não conseguiu segurar e ela fez ali na areia ou no mar, e foi uma situação bem desafiadora, né? E aí, o que a mente, o subconsciente daquela criança faz? Eu passei uma vergonha tão grande, porque eu não fui no banheiro e eu não consegui segurar, que a partir de hoje eu vou segurar a todo e qualquer custo. E aí o que acontece? Ali naquele momento, pelaquela vergonha que ela passou, o intestino prende para o resto da vida. Uma situação simples, né? Que você, adulto, olhando ali, você é uma criança que fez cocô na praia e tudo mais, mas para aquela criança foi tão constrangedor que ela segura o intestino para o resto da vida. E ela vem carregando esse trauma, esse lixo emocional para o resto da vida. Então, esses são alguns casos que parecem bem simples, né? Mas que quando a gente é criança, né, e a gente vem vivenciando isso também. Por exemplo, eu não sei se você tem um intestino preso, mas talvez você já tenha escutado, né, de quando você era criança, a sua mãe colocava muito supositório em você e você lembra disso de uma forma negativa, você traz esse trauma dentro de você, né? Que você muitas vezes andava com a barriga doendo, né? Sempre com muita dor ali, e você lembra de tudo isso que aconteceu. Ou seja, são vários traumas, né? Que a gente passou muitas vezes na fase quando a gente era criança e que a gente não tem consciência, né, disso. E olha que interessante, né? Como eu já comecei a falar, do 0 até os 6 anos de idade, a mente da criança está completamente plástica. E o que significa isso? Significa que nessa idade você consegue programar absolutamente tudo dentro da mente subconsciente do seu filho. Até os 6 anos de idade você consegue saber como o seu filho vai ser na fase adulta, simplesmente pelas programações que foram colocadas dentro dele até essa idade. Ou seja, até mais ou menos os 6 anos de idade, tudo que você colocar ali dentro da mente subconsciente do seu filho vai ser programável. E aí você já consegue ter ideia de como o seu filho vai ser na fase adulta, só com 6 anos de idade. Você já começa a ver por tudo que ele já passou, de experiências boas, de experiências negativas, de tudo que ele escutou, tudo que ele viu pai e mãe fazendo. Muitas vezes, né, hoje em dia os pais estão se separando muito e a criança tá ali no meio daquela confusão toda e absorvendo, né, tudo, aqueles sentimentos, aquelas emoções do pai, e isso acaba, né, interferindo no intestino. Por quê? Porque o intestino ele é responsável por digerir as emoções, e quando as emoções elas não estão, né, você não tá com a sua mente emocional, né, leve, tranquilo, em paz, o que acontece? O seu intestino solta. Por quê? Porque ele não tá conseguindo digerir as emoções. Então, isso também é extremamente importante de observar. E aí, muitas vezes, o que acontece, né? Aquela criança, ela vem passando por situações, por exemplo, desafiadoras. Então, por exemplo, o seu filho tá com problema de desfraude, né? Tá fazendo muito xixi na cama ali, e você fica, né? Em vez de acolher o seu filho, né? Quando ele faz o xixi na cama, você vai lá e fala, briga com aquela criança. Ai, não acredito, mais uma vez, você não presta pra nada, você só me dá trabalho, onde já se viu, para de fazer isso. E aí, o que acontece? Você vai, né, trazendo, você vai colocando dentro da mente subconsciente do seu filho, de forma inconsciente, porque provavelmente se você é mãe, você não gostaria de colocar esse tipo de programação dentro da mente do seu filho, mas quando, em vez de você acolher, por exemplo, quando faz um xixi na cama e você dá o entendimento que ele precisa, você coloca que ele não é bom o suficiente, que ele não é capaz. E nessa idade do 0 até os 6 anos de idade, a criança ela está sendo programada. E quando você dá um comando falando para o seu filho que mais uma vez ele não conseguiu segurar o xixi, você está dando um comando de incapacidade para ele, de que ele não é capaz, de que ele não consegue. E por que aí vem uma insegurança, um medo gigantesco? Por que tem tantos adultos hoje inseguros, com medos,
Por quê? Porque talvez passaram por situações dessa forma, que pai e mãe brigaram ali no momento, né, da emoção, do estresse e tudo mais, e aí estavam colocando esse tipo de programação dentro da mente subconsciente do seu filho, e tudo isso de forma que você, mãe, não gostaria, mas é assim que acontece. Por exemplo, como a mente do seu filho está completamente aberta e programável nessa idade, se a criança, ela tá ali brincando, né, e você tá conversando com o seu marido, você tá conversando com os seus pais, com as suas amigas ali, sobre o seu filho, né? Então, porque ele tá com muito problema do intestino, eu já levei em vários médicos, eu não sei mais o que fazer, e você conta aquela história triste de doença, de insatisfação, que eu não sei o que eu vou fazer e tudo mais, que eu sei que é desafiador, porque eu não sou mãe, mas eu vivenciei, né? Toda essa busca, né, por voltar a comer os alimentos de forma saudável. E você ali, do lado do seu filho, ele tá brincando, você acha que ele não tá escutando, mas o seu filho tá escutando absolutamente tudo o que você tá falando, por exemplo, com o seu marido, que você não sabe mais o que fazer, que o seu filho tá extremamente doente, que ele não consegue comer mais nada, que tudo que ele come, ele passa mal, que tudo que você faz nada adianta. E aquela criança tá absorvendo tudo de negativo e tá colocando dentro da mente subconsciente dela. Então, isso é extremamente importante vocês começarem a prestar atenção no que vocês estão falando pro filho de vocês, sendo de forma direta ou quando essa criança, ela tá próxima de vocês. E foi pensando nessa demanda emocional, porque, por exemplo, o que acontece? Hoje eu atendo, né, no protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, adolescentes a partir de 15 anos. Mas se essa criança, desde o 0 até os 6 anos de idade, ela vem sofrendo com esse problema gastrointestinal e a mente dela está completamente programável, plástica, maleável, que tudo que você coloca ali vai ficar, o que você acha? Que é muito mais fácil a gente programar a mente de uma criança que está completamente aberta e receptiva, do que você ter que reprogramar a mente de um adulto que está ali já com toda a mente cristalizada, com um monte de programações, muitas vezes, que não são positivas. Então, é muito mais fácil, por exemplo, né, fazendo uma analogia, se você tem um vaso de barro, né, e esse vaso de barro, ele já está pronto. Você consegue moldar esse vaso de barro? Talvez você até consiga, mas você vai ter um trabalho muito grande do que se você tiver completamente o barro maleável ali, que você consegue formar do jeito que você quer, né? Você consegue dar o formato para aquele vaso que você deseja. E foi nessa demanda, né, pensando nessas crianças que estão passando por esses problemas gastrointestinais que eu desenvolvi um novo projeto que vai auxiliar mães e pais que estão passando por desafios com seus filhos que têm do 0 até os 6 anos de idade. Porque o que acontece hoje em dia, né, antes desse novo projeto? Então, por exemplo, se eu atendo um cliente que ele passa pelo protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, e ele fala assim para mim, Ju, o meu filho, ele tem, 2 aninhos de idade, ele tá tendo, né, problemas com o intestino também. O que você recomenda que eu posso fazer para auxiliar o meu filho na cidade? E nisso eu explicava uma técnica para o pai ou para a mãe, ensinava essa técnica e é uma técnica fácil e muito eficiente. Se for aplicado nessa idade, a criança, você consegue ir programando a mente da criança, né? Seja para que o intestino funcione bem, seja para que na hora que ela acorde, ela vá no banheiro, seja muitas vezes, né, essa técnica também é utilizada para desfraude, né? A criança tá ali com dificuldade de tirar a fralda, né? E com essa dificuldade de tirar a fralda, a gente consegue, né, utilizar essa técnica. Muitas vezes tem mães que falam para mim, Juliana, o meu filho, ele tem muita dificuldade de experimentar determinados alimentos, então a gente consegue, através dessa técnica, dar comandos para que na hora da alimentação seja mais fácil da criança conseguir comer, que ela sinta a vontade de comer aqueles determinados alimentos. Muitas
às vezes, né, pode ser o contrário, o seu filho, ele tem uma ansiedade desde muito pequeno que ele acaba, né, descontando na comida, e aí a gente pode utilizar essa técnica, né, em cima da comida. Então, eu vou começar agora a apresentar esse novo projeto que eu desenvolvi, que eu tenho certeza que vai auxiliar muitas mães que estão passando por desafios com as crianças, né, que tem algum tipo de problema gastrointestinal. E se quando eu for explicando, né, vocês forem tendo qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando que eu também já vou responder. Esse novo trabalho que eu desenvolvi é um trabalho que vai ser específico para as crianças que têm de 0 até os 6 anos de idade. E por que essa idade específica? Como eu já falei, nessa idade específica, a mente da criança está na onda cerebral teta. E na onda cerebral teta é onde a gente programa toda a nossa mente, ou seja, a mente da criança ela está completamente aberta e receptiva para todos os tipos de programações. E ali em cima, né, dessa mente aberta, eu vou ensinar dentro, né, do curso digital que eu estou lançando hoje e que vai auxiliar essas pessoas, as mães das crianças, né, eu vou ensinar uma técnica de como programar a mente do seu filho para que ele consiga, né, ter um intestino funcionando de forma saudável, que a criança, né, por exemplo, ela tenha, né, ela consiga fazer muitas vezes o desfraude, às vezes ela tá com problema de fazer xixi, ou então ela tá com muita dificuldade, por exemplo, de ir ao banheiro, de fazer cocô, a criança fica 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro, então essa técnica vai auxiliar. Muitas vezes é o contrário, né, em vez de ser um intestino preso, às vezes as fezes é um pouco mais mole, é mais pastosa, então a gente consegue dar comandos para que o intestino funcione bem através da programação mental. A gente também, né, pode auxiliar no desfraude, às vezes para tirar, né, para que a criança pare de chupar a chupeta, também é possível, para que ela possa comer, para que ela sinta, né, para que ela fique aberta e receptiva a comer novos alimentos, então isso também auxilia, né? Essa técnica auxilia. E essa técnica, ela é específica apenas para crianças do 0 até os 6 anos de idade, porque a partir dos 6, né, 6 e pouquinho, não é uma regra, a criança fez 6 anos de idade, aí a mente já mudou a onda cerebral. Não, é todo um processo, né, mas a Tere perguntou, 7 anos de idade já é tarde? Sim, Tere, aos 7 anos já é tarde. A gente às vezes até consegue programar a mente da criança, mas não com uma facilidade, uma plasticidade como do 0 até os 6 anos de idade, porque a criança nos 7 anos de idade, ela não tá mais na onda teta, ela já tá na onda alfa, que tem um pouco ainda de maleabilidade, mas não tão grande, porque aos 7 anos ela já viveu, já experienciou muita coisa na vida dela, né? Então, por isso que o projeto ele é específico para crianças que são do 0 até os 6 anos de idade. E aí, essa técnica é uma técnica que você, pai e mãe, vão poder fazer e utilizar não só para os problemas gastrointestinais, mas como, né, em várias áreas da vida, né? Por exemplo, às vezes a criança, elas têm um sentimento de insegurança muito grande, né? A criança, ela é extremamente insegura. Às vezes, porque a sua gestação não foi uma gestação simples, talvez aconteceu várias coisas na gestação, na hora do parto, no nascimento, né? Quando a criança, ela era muito pequena, ela passou por várias situações desafiadoras na vida dela, e essa criança, ela vem trazendo, né? Ela já apresenta, né? Características de insegurança, de medo, né? Uma criança às vezes muito tímida, ou então é uma criança raivosa. Então essa técnica também vai auxiliar para que você consiga, né, dia após dia ir programando, né, a mente subconsciente do seu filho para que ela se sinta que ela é amada, que ela é querida, que ela é desejada, que o papai e a mamãe a amam muito. Às vezes, né, o que acontece muito? Os pais se separam e essa criança traz, né, uma carência, às vezes, que o pai saiu de casa e meu pai não me ama. Então, ela carrega, né, esse sentimento dentro dela. E quando, né, esse comando de que o papai te ama muito, o papai
quer muito o seu bem, papai tá sempre aqui, te amparando, te protegendo, tudo que você precisar, eu sempre vou estar do seu lado. Quando você utiliza essa técnica, né, a criança, ela não, né, você começa a observar que são os relatos dos pais, né, que eles veem, como eles comentam quando eu ensino essa técnica, que a criança ela fica muito mais relaxada, porque uma criança, quando ela é insegura, ela é o quê? Muitas vezes ela é tímida, ela não consegue falar, ou então é aquela criança extremamente agitada, né, que quer chamar a atenção de todo mundo de qualquer forma. E quando ela tem, né, programações dentro dela de que ela é calma, de que ela é segura, de que papai e mamãe a amam muito, de que ela é inteligente, e aí você consegue, né, colocar dentro da mente subconsciente do seu filho programações positivas. Porque até os 6 anos de idade, tudo é programável. A partir dos 6 anos em diante, essa programação ela vai rodar para o resto da vida na mente subconsciente do seu filho. Ou seja, quase todas as programações que hoje rodam dentro da sua mente subconsciente na fase adulta foram programadas antes dos 6 anos de idade. Muitas vezes hoje você na fase adulta tem comportamentos que você não gostaria de ter, mas que você não consegue fazer diferente, porque essa programação foi colocada em você lá na sua fase do 0 até os 6 anos de idade. Então, o que essa técnica vai? Além, né, de auxiliar não só a parte gastrointestinal do seu filho, com comandos, né, específicos que dentro do curso, né, vai um arquivo que a gente, além de eu explicar como a mente funciona, de como você pode estar programando a mente do seu filho ou da sua filha de forma errada, eu vou te ensinar essa técnica também e junto vai um arquivo com um monte de sugestões positivas que você vai poder programar a mente do seu filho. E eu tenho certeza absoluta que ele vai agradecer por essas programações lá na fase adulta. Por quê? Porque você pode colocar, por exemplo, programações de que ele é próspero, que ele é inteligente, que ele é capaz, que ele é seguro, que ele consegue, tudo que ele faz com facilidade. Talvez, né, muito provavelmente, a maioria de todos que estão assistindo esse vídeo não tiveram uma criação dessa forma, né? De que os pais, né, começaram, de que os pais sempre incentivaram os seus filhos, né? Muitas vezes até tem pais que incentivaram, mas a maioria é sempre falando de forma negativa, porque você me dá muito trabalho, porque você foi doente, porque você é isso, porque você é aquilo, blá, 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 blá. E tudo isso que você vai falando para o seu filho de uma forma de reclamação, nessa idade do 0 até os 6 anos de idade, o que acontece? Tá sendo programado ali. Então, muitas vezes, mamãe fala, né? Você me dá muito trabalho, eu não sei mais o que eu faço com você, você só me dá trabalho. E essa mãe repete do 0 até os 6 anos para essa criança que ela só dá trabalho. E aí, qual é a programação que existe dentro da mente subconsciente do filho? Eu só dou trabalho para os outros, principalmente para minha mãe. Aí, essa criança, ela cresce. E aí, quando ela cresce, ela se torna adulto, a programação que tem dentro da mente subconsciente dela é: eu dou trabalho para os outros. E aí, ela faz um inferno na vida de todo mundo. Por quê? Porque ela tem dentro da mente subconsciente dela que ela dá trabalho para todo mundo. Então, ela tem que fazer, ela tem que, né, criar N situações na vida dela para que ela dê trabalho para os outros. Porque essa é a programação mente subconsciente que tem dentro dela. Então, muitas vezes, né, a mãe fica repetindo o tempo todo: ai, porque meu filho não vai no banheiro, ai, porque ele passa 3, 4 dias sem ir no banheiro. E a mãe fica repetindo essa programação na frente do menino. Tá conversando ali, muitas vezes, com o marido, com a mãe, com as amigas: ai, porque ele não vai no banheiro, ah, porque ele me dá muito trabalho, eu não sei mais o que fazer com essa criança, já fui em todos os médicos e nada adianta. E você fala tudo isso na frente do seu filho. E aí, a partir de agora, você não vai mais fazer isso. Você vai começar a prestar atenção em absolutamente tudo o que você fala para o seu filho. Principalmente nessa idade do 0 até os 6 anos. E um detalhe muito importante que não é só o que você fala para o seu filho que é programável, mas também tudo que o seu filho sente, tudo que o seu filho vê, e tudo que você, como pai e mãe, fala, age
E tudo que você representa para ele está sendo programado. Então, se você é uma mãe que é estressada, uma mãe que é irritada, um pai que é extremamente ansioso, nervoso, que faz, né, um monte, demonstra para aquela criança, né, um monte de coisas negativas, o pai e a mãe estão o quê? Programando essa criança, né, para ela ser irritada, nervosa, ansiosa. Por quê? Porque os pais, né, eu costumo dizer que assim, antes das pessoas terem filhos, elas deveriam limpar o lixo emocional, buscar um monte de causa raiz que elas têm dentro dela, ressignificar, limpar o lixo emocional e reprogramar antes de ter filho. Por quê? Por que as crianças hoje em dia elas estão cada vez mais intolerantes, mais ansiosas, mais irritadas? Porque os pais também estão. E as crianças, elas são o que? Elas vivem, elas veem, né, o que os papais fazem, né? Então é extremamente importante você também observar quais são os tipos de comportamento que você vem tendo, né, próximo, perante ao seu filho. Até aqui, gente, tem alguma dúvida? Deixa eu ver o que vocês foram falando aqui, que eu fui me empolgando. Deixa eu ver, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui. Olha lá, a família falou, eu tenho um menino de 2 anos, não faz cocô e a cada 3 dias coloco Minilax pra ele ir. E aí ele faz um cocô enorme, exatamente. Esse novo, né, projeto que eu estou oferecendo para vocês agora, esse novo produto digital, ele é para crianças do 0 aos 6 anos. Então, por exemplo, o seu filho que não quer fazer cocô, eu te ensino uma técnica que vai te auxiliar a dar comandos para que o seu filho vá no banheiro sem você precisar usar medicamentos, né? Sem você precisar utilizar coisas que não sejam além do poder da sua mente, né? Através do que? Da programação mental, você pode auxiliar o seu filho a fazer cocô todos os dias, apenas dando comandos verbais. Então, esse é a técnica, né? Então, pode auxiliar o seu filho e você não vai mais precisar passar por... Ele não vai precisar passar, né? Porque o que acontece, né? Foi como eu falei no começo da live. Muitas vezes as crianças, elas são muito pequenas e elas se lembram, né? Elas carregam lixo emocional de quando a mãe tinha que colocar, né, um supositório na criança, ela não queria. E era aquela coisa, né? Aquele evento, o pai segurando a perna, a mãe tentando colocar. Então isso acaba, né, trazendo lixo emocional naquela criança. E essa técnica é uma técnica muito eficiente que você vai, né, utilizar com o seu filho apenas verbalmente, programando a mente do seu filho para que ele entenda que ir ao banheiro é seguro, para que você dê comandos que, por exemplo, quando ele acorde, ele vá no banheiro. Então, é muito legal e pode auxiliar. A Fá falando, meu filho hoje tem 5 anos, mas no desfraude chegou a ficar 9 dias perdendo com medo. Hoje ele só vai porque eu criei uma rotina de ir antes do banho e ele não pede normalmente. Fá, essa técnica vai te auxiliar muito, porque o seu filho ainda tem 5 anos, então você tem aí um período que você vai poder dar comandos dentro da mente do seu subconsciente do seu filho, que é seguro ele ir ao banheiro. Você pode dar um comandinho, né, depois que você adquirir o produto digital, lá eu ensino a técnica em si. Por exemplo, você vai dar um comando para o seu filho dizendo que todas as vezes que ele sentir vontade de fazer xixi, ele vai para o piniquinho ou ele vai para a privada, que ele se sente seguro e confiante para ir no banheiro fazer xixi sozinho. Então, essa técnica vai programar a mente do seu filho para quê? Para que ele comece a ter autonomia, né? E não ficar segurando o xixi, porque a gente sabe que isso não é saudável para ele, né? Passar só fazer xixi ou cocô na hora que vai no banheiro, sendo que muitas vezes ele tem vontade antes. Então, aí você vai utilizar essa técnica para dar esse comando específico para o seu filho, né? Para que, por exemplo, de manhã, quando ele tiver vontade de fazer xixi, ele vai fazer xixi. Por quê? Porque ele se sente confiante, ele se sente seguro para fazer esse movimento. Então, esse produto digital pode te auxiliar também, tá bom? Deixa eu ver mais.
Ju, falando que ela vivenciou isso na infância dela, exatamente, que foi pensando, né, em tudo que eu já escutei dos casos de consultório de crianças, né, que lá, quando eram pequenos, passaram por muitos desafios intestinais e que esses desafios intestinais foram passando tantos anos e foi criando tanto lixo emocional que muitas vezes acaba, né, desenvolvendo uma intolerância alimentar por causa, né, de situações que aconteceram no passado, que às vezes eram situações simples, mas que com o passar do tempo foram acontecendo de tantas vezes que acabam fazendo o quê, né? Acabam desenvolvendo uma intolerância alimentar, por exemplo. Muito bem, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, gente, e aí, como é que faz para adquirir esse produto digital? O link tá ali na minha biografia, tá bom? O valor do produto é R$ 188. É um produto bem acessível que você pode dividir em até 10 vezes. Então, é só clicar ali no link que tá na minha bio, comprar. São videoaulas onde eu gravei, ensinando, né, como a nossa mente funciona, como você pode estar programando de forma errada a mente do seu filho. Também tem, né, eu vou explicando como você pode programar a mente do seu filho de forma leve, tranquila e saudável, não só relacionado à parte gastrointestinal, mas também, principalmente, como programar a mente do seu filho para que lá na frente ele se torne um adulto sadio, e sadio que eu digo não só fisicamente, mas também emocionalmente, porque se você hoje, quando ele tá, né, na fase programável, você coloca programações de que ele é seguro, de que ele é autoconfiante, de que ele é capaz, de que ele consegue, de que ele é inteligente, que tudo que ele faz de uma forma que ele tem, né, prazer em fazer aquilo, de que ele, enfim, N programações que você como mãe vai sentindo na demanda, né, que tem, por exemplo, a criança não quer ir para a escolinha, né? Tá tendo ali uma dificuldade para ir na escolinha, você pode dar comandos, né, dessa técnica que eu ensino, de dar comandos para quê? Para que o seu filho, ele se sinta seguro de ir para a escolinha, né? Para que o seu filho, ele se sinta, para que ele goste de ir na escolinha. Então, aí você vai dando esses comandos, né? E esse comando você pode usar para tudo, em cima de cada demanda emocional que o seu filho, né, vem tendo, mas não só de demandas, mas também de você lotar o seu subconsciente de que ele é saudável, de que ele é amado, de que ele é querido, de que ele é inteligente, seguro, capaz. Aí você vai colocando programações de prosperidade, né? Porque desde cedo a gente escuta tanto, né? Falar sobre escassez, falta, crise. Então, se você coloca uma programação de prosperidade no seu filho, é muito mais fácil dele prosperar, né, na fase adulta do que de uma criança que não teve programações de prosperidade, né? Então, por isso que eu falo que nessa fase, né, do 0 aos 6 anos de idade, se você programar o seu filho, entender como a mente dele funciona, de você não dar comandos errados, de que muito provavelmente hoje você vem dando, de você saber entender como utilizar essa técnica, lá no futuro o seu filho vai te agradecer muito por você ter programado a mente dele dessa forma. Então, é importantíssimo essa técnica e eu tenho certeza absoluta que vai auxiliar muitas crianças que lá na frente elas não vão precisar desenvolver um problema gastrointestinal muito mais sério e também uma intolerância alimentar, muitas vezes. A Tere falando, você acha que ajudará meu filho de 7 anos a melhorar a intolerância alimentar? Tere, esse produto digital, ele é específico para crianças do 0 até os 6 anos de idade. Aí, como o seu filho ele já tem 7 anos, essa técnica ela não vai auxiliar com tanta clareza quanto, né, as crianças do 0 até os 6 anos de idade, porque a frequência cerebral do seu filho aos 7 anos de idade, ela já tá outra. Não é uma frequência mais tão maleável, tão programável, né? Então, nesse caso, né, eu peço para que você busque, tem a Fernanda Cairo, que ela me auxilia com essa parte de intolerância alimentar infantil, porque eu só atendo adolescentes a partir dos 15 anos de idade, e isso eu atendo a partir dos 15 anos de idade, porque a criança do 0 até os 7 anos, ela tá na frequência da mãe,
e dos 7 até os 14 ela está na frequência do pai. Então, tudo que a criança vem sentindo, né, físico, emocional, do 0 até os 7 anos de idade, a criança está na frequência da mãe. Então, ela tá uma esponjinha, tudo que a mãe sente de bom e de negativo, aquela criança também está sentindo, porque a criança tá dentro da frequência da mãe. Dos 7 até os 14 anos de idade, aquela criança, ela entra na frequência do pai. E quando ela entra na frequência do pai, tudo que o pai está sentindo, a criança também acaba sentindo. Por isso que eu só atendo adolescentes a partir dos 15 anos. Por quê? Porque não adianta muitas vezes você fazer um processo terapêutico, né, auxiliar se o pai e a mãe eles também não se tratam. Então é por isso que eu acabo atendendo adolescentes a partir dos 15 anos de idade. Mas eu recomendo que você busque o auxílio, né, da Fernanda Cairo. A Fernanda Cairo, ela me auxilia, né, com a intolerância alimentar infantil das crianças. Tem muitos casos que estão evoluindo positivamente, então acho que vale a pena buscar. Procura aqui no meu Instagram, Sou da Nova Era, que é o Instagram da Fernanda, que ela pode te auxiliar, bate papo com ela e tudo mais. E é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida aqui que eu possa esclarecer? Ai, gente, importantíssimo. Vamos falar dos bônus. Estava me esquecendo disso. Nesse produto digital tem 3 bônus para vocês. Olha que coisa fantástica. Além, né, do produto digital, dessa técnica que eu ensino para os pais também ganham presentes, exatamente isso, os pais ganham. O meu e-book, Entenda Como a Sua Mente Funciona e Por que você está intolerante alimentar. Esse é o título do meu e-book, para você entender mais a fundo, né, como a mente adulta funciona e por que a gente só vem repetindo programações que foram colocadas na nossa infância. Esse é o bônus 1. De bônus 2, você ganha uma autoterapia guiada para você começar a limpar, você, pai ou mãe, limpar o lixo emocional que tem dentro de você com relação ao seu pai e à sua mãe, porque todo ser humano traz demandas emocionais não tratadas ainda, né, com o papai, com a mamãe, então você vai trabalhar isso. E de bônus 3, são 3 bônus exatamente, vem junto um áudio de auto-hipnose para você viver, né, a sua vida com mais leveza, com mais harmonia, de uma forma mais leve, tranquila e saudável. Então você também ganha, né, esse áudio de auto-hipnose que eu tenho certeza que vai fazer com que você se sinta mais calmo, você fazendo, né, essa autoterapia guiada para limpar a lixa emocional de pai e mãe e fazer todos os dias esse áudio, né, de auto-hipnose para você viver a sua vida de forma leve, tranquila e saudável, você como pai ou como mãe vai se sentir mais tranquilo, mais em paz, mais relaxado e dessa forma também você acaba, né, auxiliando o seu filho, porque você estando cada vez mais tranquilo, mais relaxado, mais saudável mental e emocionalmente, o seu filho também vai estar. Então, por isso que eu decidi dar esses bônus também para esse específico, né, para os pais, para que os pais também acabem se tratando de forma emocional, porque muitas vezes, né, o que acontece? A criança, né, ela só tá repetindo um padrão de papai e de mamãe. Se papai e mamãe estão estressados, irritados, depressivos, tristes, a criança tá absorvendo tudo aquilo e aí você também tá programando o seu filho para se tornar uma mini cópia de você. E é isso. Alguém tem alguma dúvida com relação ao protocolo, com relação a esse produto digital específico para as crianças do 0 até os 6 anos de idade? Tá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, e o curso, gente, ele tem duração de 1 ano, né? Então você tem 1 ano para assistir, para reassistir, para colocar as técnicas em prática, a técnica em prática, para você, né, absorver todo o conteúdo que tem e colocar em prática, né? Porque é uma técnica que você vai poder utilizar ela todos os dias para programar a mente do seu filho. Então, para quem tem interesse, é só clicar no link que tá na minha biografia aqui do Instagram, tá bom? Lá tem problemas gastrointestinais infantis, lá tem uma descrição de tudo como é que eu desenvolvi, por que eu decidi desenvolver.
né, esse novo projeto para auxiliar os pais, porque eu vi que era uma demanda gigantesca, que sempre, né, quase todo dia eu recebo mensagem do pai e da mãe, né, pedindo ajuda, então eu decidi desenvolver isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida também, vocês podem me mandar direct, mandar mensagem: Juliana, olha, não entendi isso, não entendi aquilo, pode auxiliar meu filho, não pode? Aí eu tô super à disposição para responder, né, tirar qualquer eventual dúvida que possa ter, mas é uma técnica muito tranquila de ser aplicada e que não requer nenhuma prática, nenhuma habilidade, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que todo papai, toda mamãe consegue colocar essa técnica em prática, porque é muito simples, mas muito poderosa, porque a gente está mexendo na fase de programação mental das crianças. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder. Podem me mandar um direct. E quem tiver interesse sobre esse novo produto digital, é só clicar ali no link que está na minha biografia, Problemas Intestinais Infantis, e aí o produtinho digital tá lá para vocês adquirirem. Enfim, tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo para vocês e bom resto de semana. Tchau!